O teu choro não importa, tia. Tua família não importa, tia. A tua raça não importa, tia. Porque o projeto deles é um plano genocida. O teu choro não importa, tia. Tua família não importa, tia. A tua raça não importa, tia. Porque o projeto deles é um plano genocida. Não existe descomando, não. Foi tudo planejado, irmão. Nossas vidas não importam, não. Salve, salve, rapaziada. Mais um Garagem Alternativa chegando aí pra você. Dessa vez a gente vai trazer um representante do rap, do hip hop maranhense, que tem uma bagagem grandona aí, né, Dudu? Grandona, faz parte da história do hip hop brasileiro, não só maranhense. Isso, desde o final dos anos 80. Exatamente. Hoje tem o Gira Vermelha aí também, que a gente vai falar sobre a banda também. Vai falar sobre o trabalho dele como um todo, envolvimento político também, Total. isso é importante, né? Adivinhem quem é? Meus parceiros, eu tô falando de Hertz. Salve, Hertz, seja bem-vindo à casa. Salve, André, salve, Eduardo, uma honra grande estar aqui. Legal. Tá batendo um papo sobre isso, sobre hip hop, sobretudo num ano que eu acredito, mas tem polêmicas em torno disso, mas que eu acho que é o ano que o hip hop do Maranhão tá completando 40 anos aí. Então é uma data arredondada pra gente bater um papo sobre isso. Pô, massa, cara, porque recentemente o hip hop mundial fez aniversário, 50 né? anos, 50 isso. anos, aí tu tá contando já, isso é um dado interessante que a gente conversou com o Preto Nando aqui sobre isso, mas a gente não pegou aqui pro nosso recorte. Então, tu como tá desde o início lá, uma pessoa com bastante propriedade pra falar disso daí, é bacana tu puxar essa pauta, porque a gente não tava no nosso radar, isso aí é bem legal, cara. 40 anos. E, Hertz, hoje eu vou começar. Eu posso, Dudu? Pode começar, a meu primeira amigo. pergunta ser a minha? Você que manda, vamos que vamos. Hertz, lendo sobre o teu material, sobre o teu trabalho, eu vi que a tua atuação dentro de São Luís começa lá no break, né, cara? Já começa desde o final dos anos 80. Eu queria que primeiro a gente visitasse esse momento para tu falar um pouco pra galera, o pessoal que é mais novo, que não participou desse momento lá no ato, poder saber e também imaginar um pouquinho como é que eu, quando escuto a história, eu imagino como é que era na parada, né? E aí eu queria que tu falasse sobre isso. Assim, o hip hop do Maranhão, acho que é um dos hip hops mais, que tem uma história mais bonita assim, no Brasil. Sim. Né? Então, eu comecei a dançar mais ou menos em 84, 85, por aí. E eu costumo falar que eu sou da segunda leva, porque teve uma antes de mim. Mas assim, é uma distância de 1, 2 anos. Mas porque é a mesma geração, mas uma leva diferente, porque eu valorizo muito esses caras, entendeu? Porque é os caras que não tinham referência nenhuma. Então, os caras que começaram a cantar assistindo o filme, então, tipo, Mizinho, finado Paulo Break, Thales, essa galera toda, porque é quando passa o filme Break Dancing. E o Break Dance, ele passa no Cine Monte Castelo e passa no Cine Passeio, que é essas salas de cinema. E os caras contam que eles tinham que assistir o filme várias vezes para tentar captar o espaço de break para fazer em casa. Então era muito difícil. E eu acho que o break do Maranhão, inclusive, ele é muito diferente, ou era diferente dos outros, certo? Porque eu acho que além de misturar com artes marciais, com capoeira, eu acho que tem a ver também com o bagulho do reggae, e também porque alguns desses caras eram, além de capoeirista, eles faziam ginástica olímpica. Então o break dançado no Maranhão na década de 90, ele era um break, digamos assim, mais elegante do que aqueles que a gente via nos filmes, que serviam como referência pra gente. Então eram várias danceterias que a gente chamava na época aqui, que não eram específicas de break, mas que tinha um momento específico do break dentro, que era o Casino Maranhense, Safari no João Paulo, que para mim era a melhor de todas, Clube da Coab, Mustagem, era um monte que tinha. Então é um momento que a gente chama de febre do break, era uma febre mesmo. É um bagulho que não estava na mídia, mas que estava nas quebradas, assim. Então eu comecei ali, 84, 85 mais ou menos, né? Por isso eu achava que tinha 40 e poucos anos, mas o Mizinho, que foi um dos pioneiros, ele me fala, não, eu acho que é 40 anos, eu acho que foi 85 O Mizinho mesmo. ainda tá... Mizinho é mestre de capoeira, é um dos melhores capoeiristas que tem no Maranhão e no Brasil. O Assuério também, que é um dos primeiros, é também mestre de capoeira. Então vários caras que dançavam break viraram capoeirista, e muitos capoeiristas na época eram dançarinos de break. Então é um negócio muito louco, e isso aí na década de 80, né? Sim. E teve um caso de uma acusação de que os dançarinos de break tinham feito uma curra com umas minas, que até hoje isso não foi provado. E não aparecia em lugar nenhum, break. Mas em função disso aí, teve uma manchete no grande jornal aqui do Maranhão, no break tem de tudo, curra, droga, assaltante, papapá. E aí a gente teve uma recuada em relação a isso aí. Então tu não poderia mais ir para os clubes vestido com traje de break. Os caras botavam dentro da bolsa.
Quando chegava dentro do baile, que eles tiravam, vestia, dançava, depois botava de novo de volta. Mas foi um momento muito, muito, muito brilhante aqui. E a diferença do Maranhão para São Paulo, eu acho que deve ser de 1 ou 2 anos, mais ou menos. Aconteceu quase que simultaneamente. Simultaneamente, mesmo sem internet, né? Só para que vocês tenham noção, um negócio muito louco e eu acho que tem que ser resgatado. Sabia que no Quilombo Liberdade tinha uma sala de cinema? É mesmo? Tinha um cinema chamado Cine Odeon. Bem ali na Avenida Getúlio Vargas. Sim, Odeon, não. Tá. E Agora tu filme- falou o filme nome, Odeon. E eu nesse filme passou nesse cinema passou um filme de break, que era um filme que tratava mais a realidade do movimento hip hop mesmo, chamado Beat Street. Que é te dar uma dimensão do que é o hip hop. Diferente do break dance, que era um negócio mais hollywoodiano, entendeu? E o break dance não, é mais pautado no que era a vida mesmo dos guetos e no hip hop. Então, dentro do Quilombo Liberdade, mano, tinha uma sala de cinema que você viu como referência pra nós. Tu falou do Cine Odeon porque a minha esposa fez uma pesquisa sobre cinema e um dos Descobriu? cinemas que passou que estava sendo catalogado na história do cinema é o Cine Odeon. Odeon. Não, e voltando aqui pro break, pro hip hop, Hertz, eu queria te fazer uma pergunta. Como que tu vê hoje, já que tu começou no break, depois virou MC, foi cantar, como que tu vê hoje eu enxergo um distanciamento desse elemento do break, do b-boy, hoje do rap, com a chegada do trap, com a ascensão do trap. Antigamente, qualquer show de rap, de hip hop, ia a galera do break pra dançar. Hoje, com o trap, parece, é uma visão minha, assim, bem superficial mesmo, que eu não pesquiso nada sobre isso, um distanciamento. Quando a gente ia no show de rap, tinha a galera do break, os b-boy. Hoje, não tem mais. Alguns eventos específicos. Na tua visão, houve esse distanciamento, esse elemento ali ele ficou um pouco mais escanteado com essa questão mais popular do rap, do trap. Como é que tu vê hoje o break dentro do movimento hip hop? Isso é muito interessante. Eu acho que tem a ver com o processo de massificação mesmo, entendeu? Então, à medida que tu vai mercantilizando, o negócio ele vai deixando de ser mais politizado, vai deixando de ser mais movimento e cada um vai ficando no seu próprio quadrado, entende? Sim. Mas eu não acho que é culpa dos moleques novos, eu acho que é culpa da minha geração. Entende? Isso acontece, essa separação entre o break, o rap e o grafite, ela tem a ver com a geração mais antiga que, por exemplo, a nossa geração do rap, como o rap é um negócio mais politizado, então eu era ex-dançarino de break. Quando eu começo a cantar rap, eu deixo de dançar break. Porque a gente achava, é isso aqui que é o mais politizado, entende? Então houve uma super valorização do rap e de certa forma escantearam o break e os caras do break sentiram necessidade de se organizar. Aqui a gente conseguiu manter, certo? O Maranhão era considerado não por nós, os caras de São Paulo, o KLJ falava isso, o GOG de Brasília falava isso. Os caras todos falavam, o hip hop do Maranhão é o mais politizado e mais organizado do Brasil. Se você levar em consideração que o hip hop brasileiro já foi considerado um dos mais politizados do mundo, obviamente o hip hop do Maranhão esteve entre os mais politizados do mundo. Era um negócio fora de série. Então, assim, mas juntando todos os elementos, inclusive porque como a gente tinha uma linha muito politizada, de ir mesmo na quebrada, de trocar ideia com os caras, teve um período que tinha o que eles chamavam aqui de febre de gangues. Que não era gangue, era galera. Era os moleques que pichavam. Então, não é gangue mesmo, tipo facção, essas coisas. Sim. Tinha morte, mas era bem pouco. Então, quando começou uma criminalização muito grande, a gente identificou que esses moleques, eles estavam dentro das escolas. E eram mais ou menos da nossa faixa etária, se vestia como a gente, falava como a gente e tal. Então, a gente começou a dar palestra dentro das escolas, fazer atividade com eles nos bairros, era um projeto chamado Periferia Urgente, eles organizavam. E para isso a gente partiu do princípio seguinte, nós temos que ter, para ganhar os caras politicamente, a gente tem que fazer os melhores grafite, a gente tem que ter os melhores dançarinos de break, a gente tem que ter os melhores rap. Não é só o discurso político, tem que ter uma cultura. Então isso aí, a gente ia dar palestra, não era só os caras do rap que falavam. Sim. Os grafiteiros iam e falavam. Tinha que ter grafiteiro falando, tinha que ter breaker falando. Então, a gente durante muito tempo, a gente conseguiu manter esses elementos. Mas chega um determinado momento, aí, o mercado, a pressão na gente, a pressão neles também, eu acho que acabou se distanciando. E quando vem esses outros subgêneros aí do rap, eu acho que a coisa avança mais. Mas eu digo, não é culpa deles. Se alguém tem culpa nisso aí, eu acho que é a minha geração. Isso aí. Hertz, tu falou sobre esse momento onde a tua geração acabou dando um olhar, talvez assim, até
denominar dessa forma, mais especial pro hip hop mesmo, pra pegar o microfone e tal, do que tu break, né? Quando foi que tu começou a pegar o microfone pra cantar e tal, se enxergar como um cantor de rap, né? Como... Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu troquei uma ideia com o primeiro empresário do Racionais sobre isso, um cara chamado Milton Salles. Aham. Acho que o Milton Salles tem que fazer um busto pra esse cara aí, sabe? O cara hoje mora na favela do Moinho, que é essa lá que o Tarcísio tá querendo arrancar lá em do São Paulo. Exato. Pelo menos a última vez que eu vi ele em São Paulo, deve estar com uns 4 anos, ele tava morando Tava na lá, favela né? do Moinho. Milton Salles, o cara. Então, o que que aconteceu? Eu dançava break. E a música a gente chamava de break. E a gente não tava dançando break com uma música chamada break, era rap. Só que era gringo e a gente não sabia. E aí, quando os primeiros grupos de rap começam a gravar, chegou aqui. Nas lojas que tinha aqui na Rua Grande. E a gente, pô, chegou e tal. Então chegava 5, 10 discos e a gente comprava. Eu, Lamartine e tal, o Rei Tuti, que é um dos caras dos primeiros, falou, pô, é possível eu cantar esse negócio em língua portuguesa. E a partir dali a gente começou, o Lamar foi o primeiro a escrever. Eu escrevi uma música chamada Menor Abandonado, que hoje não tem nenhuma música do meu grupo, e eu acho que nenhum rapper aqui de São Luís, que fez mais sucesso do que essa música. A gente gravou numa fita, ela tocava na difusora, que antes era a filial da Globo. Aham. E quando a gente ia fazer show, era febre. Assim, a gente juntou 5 mil pessoas na Praça Deodoro. Né? Nesse período aí. Era um bagulho Se muito, hoje é muito difícil o louco. rap fazer isso, Não, imagina. era um bagulho muito louco isso aí. Aí, eu contando isso pro Milton Salles, o que o Milton Salles falou? O Milton Salles, ele trabalhava numa distribuidora. Distribuidora de peso, de LP, vinil. Aí o que ele fazia? Ele dizia que quando ele tava encaixotando, se era 100 álbum, ele pegava 5 desses alternativos e metia no meio. Ah, pode crer. Por isso que chegou aqui. Porque os caras não tinham capacidade de distribuição. Então chegou aqui o Hip Hop Cultura de Rua, que era uma coletânea com a primeira música do Taíde. Chegou Região Abissal. Chegou Consciência Black, que tinha uma música do Racionais. Então os caras lançaram lá, já chegou aqui. Mas aí o Milton Salles me falou que ele trabalhava, não lembro agora, não sei se era Som Livre, e ele fazia isso e fez pro país todo. E a gente catou aqui e logo em seguida a gente começou a cantar. E o que acontece? A gente começou... A minha música foi Menor Abandonada, de 88 a 89, cara. Tá? E depois a gente tem acesso ao disco do Racionais chamado Escolha Seu Caminho. Seu E foi um Caminho. impacto da porra, porque tem a música Voz Ativa. Voz ativa que é uma E Voz Ativa, precisamos de um líder de crédito popular, como o Malcolm X, em outros tempos foi na América, que seja preto até os ossos, um dos nossos, que reconstrua nosso orgulho que foi feito em destroço. A gente tinha um rap que era de crítica social, mas a gente não tinha ainda muita compreensão racial. E essa música a gente falou, pô, quem é esse Malcolm X que a gente nem sabia pronunciar, mano? E aí a gente foi atrás, um cara chamado Magno Cruz, que era do Centro de Cultura Negra, já falecido, deu o livro pra gente. Cara, e era hierarquia, o Lamar era o mais velho, era o segundo mais velho. Aham. Aí o Lamar tava lendo, eu falei, pô, eu sou o segundo aí. Aí o Lamar, beleza. Aí o Lamar, porra, eu terminei de ler do caralho, papapá. Eu falei, Lamar, é minha vez. Ele falou, não, Malcolm X falou que pra entender um livro tem que ler 2 vezes. Aí a galera de trás já ficou preocupada Como também. assim? Hertz vai ler 2 Puta vezes. que pariu. Aí os caras saíram correndo, o Verk conseguiu com uma tia dele de São Paulo. Mas assim, essa música do Racionais induziu a gente a ler o Malcolm X. foda. O Malcolm X induziu a gente a fazer outras leituras. E eu já falei o bagulho pro Brau. O Brau deu uma entrevista na Caros Amigos, uma revista que tinha, Lembro. dizendo o disso aí. seguinte, eu não gosto dessa música. Aí o cara pergunta, por quê? Porque na época ele só tinha um colegial, os caras não têm um ensino médio. E a música é com nível intelectual monstruoso. E o Brau fala assim, ali a gente era favelado, não tinha nenhum colegial e queria bancar de professor universitário. Aí isso foi no Ceará, eu virei pra ele e falei, o Brau, foi essa música que fez eu voltar a estudar. Eu havia parado de estudar, mano. Então, quando eu escutei essa música de 92, eu voltei a estudar em 93, terminei meu ensino médio em 96 e entrei na faculdade em 97. Eu falei isso porque o Zezé me apresentou pra ele, o Preto Zezé. E o Zezé falou, o cara é professor. Ele, porra, massa, professor preto, papapá. Eu disse, mas quem fez eu ser professor foi a música que você deu entrevista falando que não gosta. Então, mas é um bagulho muito louco, mas foi assim que a gente começou a cantar o rap efetivamente. Eu acho que é a visão que ele tinha, que ele escreveu algo que ele não tinha propriedade pra falar. Acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Tipo assim, eu tava bancando algo que eu não era, né? Que é como a pressão do movimento negro, pressão do PT, que era muito próximo dele. Então ele pensava mais ou menos assim. Hoje não, eles regravaram, inclusive. Tem um clipe cantado pelo Dexter, o Djonga e tal. Sim, ficou sobre essa bem música. legal. Isso. Não, e ainda dentro do movimento hip hop, Hertz, e falando também
a gente vive um momento, digamos assim, bem efervescente de política. E recentemente a gente teve os protestos aí espalhados pelo Brasil todo contra a PEC da bandidagem e a gente viu muitas pessoas do movimento hip hop na rua, inclusive em São Paulo, aqui em São Luís, em várias cidades do Brasil, só que acompanhando as redes sociais, a galera que comenta rap, hip hop, enfim, fazendo críticas de muitos atores do hip hop contemporâneo, da galera mais nova, não tá presente, não ter o seu discurso ali. A gente viu foi a galera mais das antigas, uma galera um pouco mais recente como Emicida, enfim. Então fica aquela crítica, surgiu a crítica ali dentro das redes sociais que a galera da cena atual, do mainstream, não tá preocupado com política. É como que tu vê isso dentro do movimento hip hop que, como tu falou, inclusive eu acompanho hip hop, eu tenho 40 anos, ou seja, já acompanho há um bom tempo e eu já procurei muita tradução de letra de rap americano, de rap europeu, e eu acho que o nosso rap é o mais politizado do mundo. Se tem outro mais, eu não conheço. Então, assim, o hip hop aqui surgiu politizado. Hoje eu vejo ele mais despolitizado. Como que tu enxerga o movimento hip hop, principalmente num momento desse assim, tenso de polarização no Brasil, cara? Eu acho que, sei lá, talvez não seja nem a música. Eu tirei uma lição, cara, tive uma lição importante na minha vida em relação a isso, certo? Foi uma vez que a gente foi fazer um show no encontro que teve da juventude contra o neoliberalismo no Pará. Você era clandestino já. Pode crer. E que a gente tocou antes do Chico César. Esse Chico César tocou depois. E era um encontro, assim, que era, sabe, era Fernando Henrique Cardoso, era contra a privatização. Aí eu olhei o cara, né, cantando um monte de música que não é igual a nossa. Aí eu falei, esse cara aí tem mais compromisso político do que muito cara que tá falando de revolução na música, entendeu? Então não é nem o que o cara fala, é o compromisso que eles têm. 2013 também aqui foi assim, eu escrevi um texto na época, que o nome dos textos é Os Jovens Seguem os Jovens. Quando estourou a jornada de junho também, uma pá de cara do rap não foi. O que eu acho em relação a isso, cara? Porque não tem muito como tu medir, não. Mas eu acho o seguinte, isso que está acontecendo agora, eu acho que expressa algo que está muito latente. Os processos revolucionários no mundo, quando eles acontecem, que tu olha, tu tenta estudar ele do ponto de vista histórico, geralmente teve algum momento em que os artistas saíram à rua. Quando os artistas saem à rua, é porque ele está saindo da zona de conforto dele. Porque, no geral, os artistas têm uma zona de conforto, porque fazer rap como a gente faz significa fechar muitas portas. Verdade. Então, a gente pagou um preço muito caro pelo tipo de música que a gente fez. Por isso que eu acho que, por exemplo, a gente não faz arte livre, a gente faz arte libertária. Porque não é livre, porque tu não tem os espaços para circular as tuas músicas, entendeu? E quando essa galera aí que tá na zona de conforto, por que zona de conforto? Porque se o cara ficar se manifestando politicamente o tempo todo, fecha um monte de espaço para eles. E quando esses caras saem à rua, é porque tem um bagulho que pode vir mais, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, não sou vidente, mas eu acho que pode vir algo mais à frente. E o esquema do rap, da ausência dos caras do rap, eu acho que tem a ver muito com rap business, entendeu? Então tem muito a ver com isso. E tem um fato histórico que a gente se dá pouca conta, que foi a morte do Tupac. Que tem a ver também aí com os caras lá do Puff Daddy, essa galera toda aí. Ali aconteceu o que Public Enemy falou, que ele chamava de um processo de lobotomia do rap, do hip hop. O que era lobotomia? Aquele negócio lá do Planeta dos Macacos. Sim, tô ligado. Sim. Então era mais ou menos isso, que é tentar arrancar uma parte do cérebro, da memória do hip hop. E ali é um momento importante. Sabe por quê? A família do Tupac, a mãe do Tupac... Pantera Negra, né? Ela era dos Panteras Negras. O Tupac chegou a militar na juventude comunista. O Tupac era um cara que fazia música politizada, fez curso de filosofia, tem todo esse negócio. Verdade. Então ali eu acho que tem uma quebra. E o peso muito grande do rap business. O que acontece, que eu acho, é que aqui no Brasil chegou tardiamente. Esse processo que a gente está vivendo agora no Brasil, nos outros países, sobretudo Europa e Estados Unidos, já estava muito forte. Está vendo agora, só que é o seguinte, o Brasil é um dos países mais contraditórios do mundo. Aqui tem uma das favelas mais instáveis do mundo. E essa molecada que está fazendo rap, que não está tendo interesse em mobilizar politicamente, eu acho que a realidade, um momento, vai empurrar eles para se manifestar, entendeu? Isso. Também. E uma coisa que X falou que eu achei massa, que... a gente tem que sair da zona de conforto, né, cara? Uma parada que eu penso muito pra quem faz música de protesto, pra quem quer passar uma mensagem com o seu trampo, que não faz música extremamente comercial, digamos assim,
Ora, isso não pode ser confundido com o fato de você ser remunerado pelo que você faz, né? Isso, Pô, isso. eu tô trampando aqui, é música e tal, eu posso receber meu cachê e tudo mais, é a recompensa de alguma forma do meu trabalho. Mas um ponto importante é você sair como artista dessa zona de conforto. E eu penso muito nisso, cara, em relação a não cantar só pros meus. Porque, bicho, tu vai num show e tu vai cantar pra aquela galera que já te conhece, canta tua música direto. Essa galera é muito importante, porque eles são a tua base, a tua sustentação. Claro, Sem eles, teu trampo não existe. Mas ocupar espaços, invadir outros lugares que normalmente tu não tocaria, é muito mais prazeroso pelo fato de que você vai tirar o conforto. Obviamente, você vai tirar o seu conforto, né? Porque você vai ali arriscar, mas você vai tirar o conforto de quem tá escutando também, né? E geralmente quando a música passa uma mensagem, pô, tu vai chegar lá, é lógico que, sei lá, Hertz vai tocar lá na feirinha, saca? Mano, pode ser que, sei lá, 200 pessoas não se identifiquem com o que tu tá falando, Claro. não. Mas vai ter um cara lá, cara, sabe? E hoje em dia eu já penso, como eu pelo menos no meu trampo, assim, eu não olho pra grana, pra essas coisas assim, ou pra quantidade de gente só, é massa um show lotado, mas mais importante do que isso é eu convencer, através do meu discurso, aquela pessoa que tá ali na minha frente. Fazer ela entender que o que eu tô falando é por nós, não é por mim. E isso é sair da zona de conforto. E eu vejo que, através de rede social e tudo, hoje existe meio que um processo de Acomodação. acomodação, cara. É como se a galera tivesse, de alguma forma, uma parcela da galera, claro, não todo mundo, mas anestesiado pra esse tipo de coisa, né? E é importante os artistas irem pra rua de verdade, porque não tem uma forma ainda melhor de você convencer, através da sua arte, que seja ao vivo, né? Na música lá, o gravado, é massa e tal, mas, cara, o ao vivo sempre vai, né, chegar um passo à frente, porque você tá olhando no olho da pessoa, depois que a música termina, tu pode explicar ela, tem muita coisa ali que rola em cima do palco, né? E, Hertz, eu queria te perguntar justamente sobre isso, como era lá atrás, né? E como agora tu enxerga isso, né? Fazer esse comparativo aí do passado com agora, em relação a subir no palco e se manifestar. Hora tu falou assim, cara, a gente já tocou pra 5 mil pessoas aqui, ou seja, eu teve um show de vocês com 5 mil pessoas, cara, saca? E hoje a gente vê que cada vez isso vai ficando um pouco mais restrito, escasso ao mesmo grupo de pessoas, ou quase não acontece também, né? Eu queria que tu fizesse esse comparativo. Tinha um barato também, porque era novidade, né? Então, rap. Todo mundo queria. Então, quando era festival de hip hop, a gente colava os cartazes nas escolas ali do centro. E era sexta-feira o festival. Então, o pessoal saía da escola, todo mundo ia pra Praça Deodoro. Menos atrativo dentro de casa também, computador, então, celular, internet. tem que sair pra rua mesmo. Agora também a gente cometeu um monte de erro, né? Também na época, vários erros que nós cometemos. Mas tinha isso, cara. Eu posso falar muito por mim, assim. Eu costumo muito escrever, entende? Porque eu não sou assim, tipo, tem um tema, tipo música por encomenda. Sim. Fala assim, você vai ter que falar disso. Eu não consigo falar. Tá? Sei como é que é isso. Eu não consigo aí. falar. Então eu espero dar o insight, assim, alguma coisa. Então quando eu componho uma música, depois eu canto a música pra mim mesmo. Se a música me toca, beleza. Se não me toca, eu deixo de canto. Porque eu acho que música é isso. Saca? Não é só a arte que imita a vida. Tá ligado? A vida também imita a arte. Então, o exemplo do Racionais foi isso. O Racionais fez esses bagulho no período, porra, a gente vivia no país da democracia racial, tá ligado? O país da democracia racial. Mas no cinema mesmo a gente vê isso, Pichote é um exemplo perfeito Então, da vida imitando a arte, né? Então era todo mundo ali moreninho e tal, não sei o que tem mal, os caras vieram e, porra, batendo forte e falando: Brasil é isso aqui, contradição, papapá, sobrevivendo no inferno, foi o impacto da porra. Os caras foram perseguidos, a maior parte dos grupos de rap da década de 90 foram, o Racionais foi preso fazendo show no Facção Central, teve um clipe, o MV Bill foi processado, vários caras, então só que é o seguinte, é igual o cristianismo, sem proporções devidamente guardadas. Então quanto mais os caras perseguiam os cristãos, aquela coisa assim, você tem que negar a sua religião e assumir a religião do Império Romano. O cara achava que era melhor viver a vida após a morte, o cara pode matar. E os caras olhavam aquilo ali e falavam, porra, ato de heroísmo. Aí, então, assim, quanto mais eles perseguiam a gente e mais a gente resistia, pô, Racionais vendeu 1 milhão de cópias. Sacas? E ganhou o prêmio da MTV. Sem estar... Então aquilo tudo ali era um negócio, porra, e crescia num volume muito, muito, muito grande mesmo. Então eu acho que tinha muito isso. Eu acho que a gente cantava muito com o coração, entende? Eu acho também. Eu acho também. Mesmo os erros que a gente fez, a gente cometeu erro tentando acertar. Sim. Mas eu acho que a gente cantava muito com o coração. Essa separação entre
público e artista quase que não tinha. E nós aprendemos isso com Racionais. Uma vez o Kleber falou isso pra gente. Sabe como é hip hop, né, gente? Ele falou, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pô, tentem se vestir da forma como os caras que vão no show de vocês, entendeu? Tentem parecer o máximo possível com eles. Não tentar fazer essa... Então, o Racionais veio na década de 90, era calça jeans, camisa branca, camisa preta, passa cortando. Muito, eles tentavam se parecer... Então, o rap era isso. A gente tentar ser o máximo possível igual ao público. Entendeu? Então, isso, acho que criou e tinha os movimentos organizados. Tinha um bagulho chamado Posse. O que era Posse? É um movimento organizado por bairro. Então, no Brasil Conhecido de todo... Posse Zulu, né? O Rap Hood fala muito disso e eu não entendi agora. A gente tinha várias agora eu tô entendendo. Aqui. O que era Posse? É um movimento organizado por bairro. Então, se eu entro num movimento, no Quilombo Urbano, os caras falam, tu tem uma missão, qual é? Tem que organizar o movimento lá na tua quebrada. Então, tinha isso. Então, essa relação era uma relação muito, muito, muito próxima. Se tu perguntar assim, onde foi que isso rompeu? Eu não sei te falar. Mas eu acho que é um negócio que a gente tem que estudar com calma. Para ver quando é que teve essa ruptura, que eu acho que não rompeu ainda. O rap eu acho que ainda é a música da favela. Ainda, não, eu acho. Não, mas tem isso que vocês estão falando. Não, inclusive, quando alguém critica e fala assim, o rap de mensagem morreu, aí vai alguém lá e lista 30 artistas que ainda estão nativa e eles estão lá fazendo som, e se tu pesquisar tá aí facinho pra tu achar, tu escuta. O que eu acho que aconteceu foi um bloqueio nos mainstream por conta dos novos mecanismos de difusão de música. Por exemplo, na época que não tinha o Spotify, era mais fácil um artista underground aparecer do que com o Spotify. Olha que loucura, a gente pensa assim, eu posso botar minha música no Spotify, eu tenho mais chance de conseguir. Eu acho que é o contrário, antigamente era mais fácil porque o algoritmo te limita, eles vão te bloqueando. Então, tu fala, o que tu não fala. Exatamente, então assim, ao passo que a gente pensa que democratizou a comunicação, tu pode botar teu clipe no YouTube, no Instagram, no Telegram, onde for, mas os artistas que estão fazendo um hip hop, que a galera usa esse termo assim, de mensagem, eles não conseguem estourar aquela bolha e chegar onde os artistas que fazem som mais genérico chegam. Ou seja, mesmo com mais facilidade no mercado, não chega. Tem isso também. Tem, claro que tem. Tem isso. E Hertz, teu trabalho vai se juntando uma coisa com a outra, né? Porque assim, ao longo aqui da conversa, tu já falou de história, tu falou, por exemplo, do cristianismo com os romanos lá atrás e tal. É óbvio que o teu estudo, teu aprendizado que tu conseguiu somar ao longo do tempo estudando história, né? Hoje tu é mestre na área, com certeza vai cair pra dentro da tua arte, né? Eu queria que tu falasse sobre isso também, né? Como tu alia o teu trabalho de professor, né? Aqui também ele tá dando aula já pra gente. Já contou 3 histórias aí que eu nunca nem tinha ouvido. Não, eu tento, né, cara? Eu só tenho a preocupação de não ficar uma coisa muito mecânica, entendeu? Sim. Que uma coisa é uma pesquisa que eu faço, outra coisa é a música. Uma coisa então mais essa coisa de misturar política, realidade com o emocional, ele é um negócio muito... que é diferente, entendeu? Então, assim, tem muita coisa que eu escrevo no texto do caralho, eu olho assim, pô, eu poderia transformar isso em música. Eu vou tentar isso. E não sai. Tá ligado? Porque é um bagulho espontâneo. Eu quero que essa espontaneidade ela permaneça, entendeu? Sim. Porque fica uma coisa mais sincera pra quem tá escutando. Quem tem que ter uma responsabilidade muito grande com quem tá lá do outro lado. Mas não posso negar que me ajudou bastante. E me ajuda ainda hoje, assim. Eu devo muito ao rap, eu tenho um respeito do caramba pelos professores da minha universidade. Mas, cara, eu acho, sobre essa coisa que vocês estão falando, sobre essa molecada mais nova, eu acho que entre eles, apesar de tudo isso aí, existe existe uma solidariedade entre eles, sabe? Sim. Eu gosto muito desses moleques mais novos. Se tu ouvir o álbum novo do Gíria, as participações quase todas é dessa galera mais nova. Eu percebi. Tem Gugs, né? Quase todos eles. E quem produziu, inclusive, foi o Gugs. E eu vejo muito ali que tu consegue... até te encontrei recentemente vindo no evento com o Marco Gabriel, lá do Mobiliza, né? Eu vejo que tu tá sempre ali junto com a galera. Eu acho isso importante. Eles são bons. Pra mim, o Marco Gabriel é um dos melhores rappers do Brasil. Rapaz, eu também acho. Eu acho que é um dos melhores rappers do Ele é Brasil. sensacional. É isso que eu tô falando. A arte, ela não é livre, saca? Porque se fosse livre, se depender de talento... O Marco Gabriel estava estourado no Brasil. Não depende só do talento. E a gente tem nomes muito bons aqui, né? Marco, Ades, o Ades é do caramba. São grandes nomes, assim, que eu acho que em questão nacional, assim, se você botar o som de um desses aqui que a gente citou e de qualquer outro lugar, vai ser Não, esses caras são bons. Agora eu sou fã desses caras todos, mas sou muito fã do Marco Gabriel. Pode crer. Pela forma como ele escreve, pelo sentimento que ele bota na música. Cantar com sentimento mesmo. O sentimento que ele bota na música, pela humildade que ele tem.
Sim. Tá? Ele é muito A gente humilde, falou isso eu antes sou muito do fã programa começar por É, uma ele é coincidência. muito, a gente muito falou de humilde. Marco Gabriel aqui, não foi? Quando tava tudo desligado aqui, a gente já tava falando de Marco. Pra aqui, mim, ele conversando sobre isso. é um monstrão em relação a isso aí. Inclusive, eu cheguei a ti através dele, que ele que me passou teu contato. Foi, né? Mas o que eu tava falando era sobre isso, sobre a importância dessa conexão aí de gerações que a gente tava batendo esse papo aqui, que eu acho que é importante também, né, cara? Resto, tu tá no momento inicial, ali nos primeiros passos do hip hop aqui, que tu já explicou um montão de coisa aqui, mas tu ainda tá ativo aqui. Às vezes o pessoal também tem essa ideia de que, meu momento passou, ou um momento daquele cara passou, né, que é uma visão já externa, que às vezes é aplicado, e eu te vejo extremamente ativo ainda, lançando material novo com Gira Vermelha, já eu quero te perguntar sobre material novo, mas eu queria antes te perguntar isso, a importância de tu atuar aqui, até mesmo, né, cara, porque eu imagino que em algum momento um desses moleques vão perguntar pra ti, pô, e aí? Porque a gente vê, eu vejo, por exemplo, a galera que tava fazendo meu trampo aqui do hardcore do punk de mim, eles são sempre ali, de alguma forma, um vetor ali pra eu chegar e falar assim, cara, e agora eu faço o quê? Mas, ó, eu nunca vivi isso aqui, como é que é? A gente tem que pegar o norte com quem veio antes da gente, né, pra gente poder se projetar lá pra frente. Não, eu sempre troco ideia com os caras. Inclusive o álbum tem muito a mão também do Marco, tem a mão do Gugs, eu ouvi muito os caras também, pra gente não ficar muito quadrado, entendeu? Porque a gente também não pode ficar o tiozão chato, assim. Tipo, verdade, só na nossa época que era melhor e tal. Eu quero que os caras conheçam nossa época, entendeu? Mas também a gente não pode estar dando carteirada. Então tem cara que é o seguinte, Isso vai é trocar ideia, o cara fica importantíssimo, dando currículo, porque na minha época, porque eu era assim, porque vocês é assim, então a gente não tem que dar carteirada, tem que entender o momento dos moleques, tem que Perfeito mesmo. dar a orientação na medida do possível, mas a gente tem que ter um respeito muito grande por esses moleques aí, entendeu? Eu acho que eles estão vivendo o momento deles, eu acho que tem limitações, eu acho que eles são mais avançados em um monte de questões, são mais desorganizados, não é nem despolitizados, são mais desorganizados que a gente. Porque como a época era uma pressão muito grande e a gente era uma organização pequena, tinha poucos espaços, isso obrigou a gente a ter um nível de organização muito grande. E a gente também se metia em um monte de bagulho doido, ó. Vou te falar. A gente construiu uma posse chamada Liberdade Sem Fronteira dentro do bairro da Liberdade. E nós fizemos, isso está na minha dissertação, está no livro do Verck, mais do que o Estado fez no bairro da Liberdade. Eu fui morar no bairro da Liberdade no momento em que o índice de homicídio lá era monstruoso. Cara, gigante, né, cara? É porque era rivalidade muito grande, saca? Era Floresta, Rua da Vala, Promorá, Camboa, Baixinha, é tudo rival ali. Tudo rival. Mesmo, dentro do próprio... E tudo gostava do rap. Do mesmo complexo, né? Dentro do mesmo bairro, mano. Morte pra caralho. E os caras tudo gostavam de rap e respeitavam a gente. E nós falamos, vamos entrar nisso aí. Quando a gente fazia atividade em uma quebrada, os caras convidavam a fazer em outra e tal, papapá. Por isso que a gente criou, não é o nome da posse, Liberdade Sem Fronteira. Que era justamente Tá ligado? pra... Isso, justamente verdade. pra isso. A gente fez um trabalho tão louco ali, a gente conseguiu fazer um baile no espaço lá no cara chamado Borraio, que é finado. Muito tenso. Os caras foram de área rival. Sabe que é um bagulho tenso mesmo? Pô, tocava duas músicas, tinha que pegar o microfone, tinha que estar falando e tal. Porra, cara. Os caras terminou de boa a atividade. E foi o centro do Quilombo Urbano, foi atuando lá dentro, trocando ideia com os caras. Daí que vem a marcha da periferia. Porque qual era a treta? Antes era a treta entre os bairros. Depois a treta vai pra dentro dos bairros, é a que a gente chama de guerra interna. E a gente falou, o que a gente vai fazer aqui, mano? Não, aqui é botar os caras pra ir pro centro e mostrar pros caras que o inimigo é o Estado, etc. E reivindicar do Estado. Então a marcha da periferia era isso. A gente passava vários meses, a gente faz ainda, fazendo atividade nas quebradas, trocando ideia e tal. E quando chegava numa data próxima ao 20 de novembro, uma sexta-feira, era centro da cidade, os caras de bairro diferente, e a gente terminava com um festival de hip hop. Fazia marcha, ainda acontece isso. Sim. E terminava com um festival de hip hop. Isso diminuiu de maneira significativa. Não somos nós que falamos, os próprios moradores do bairro falam. Diminuiu de maneira significativa, não só dentro do bairro da Liberdade, mas dentro de outros bairros também. E a gente era tão cuidadoso que o festival de hip hop, eu acho que o Quilombo Urbano foi a primeira organização no Brasil a fazer festival que não premia ninguém. A gente falava, porra, a gente já tá dividido por causa da raça, tá dividido por causa de religião, time de futebol, das quebradas e tal. A gente vai fazer um festival, esse aqui foi melhor, esse aqui... Aí é treta. Então, o festival era uma confraternização do trampo que a gente fazia durante todo o ano para confraternizar as quebradas, entendeu? Ganhou uma outra cara. Por isso que nunca teve premiação, sabe? Bom, cara, isso é muito louco. Não, porque quando a gente fala de hip hop, a gente falou de diminuir a tensão dentro da quebrada,
como eu não tô dentro das quebradas pra ver isso, mas eu acredito que isso ainda tá acontecendo muito. Acontece que a gente só fala o que é rap, vou falar no rap, não vou falar do hip hop. A gente só acha que o rap é o que tá na TV, é o que tá no coisa, mas o movimento social ali da parada ainda tem muito dentro da favela, porque hoje, não sei qual, um dia desse eu olhei o moleque que tava lavando o carro, escutando um hip hop mesmo, raiz e tal. Aí eu passei a ser, ele falou: "Ai, meu brother, ó, isso aqui que é rap, viu? Isso aqui que é rap." Eu falei assim: "Cara, mas é isso mesmo, que ele tá falando, eu tô entendendo o que ele tá falando." Sim. Dizendo que aquilo ali ainda toca ele, saca? E esse rap ele tá vivendo ali, é o que... Mas ele não tá na grande mídia, ele não tá na... Porque por isso que não foi nem a gente, né? Nos Estados Unidos, inclusive. Por isso que os caras falam que o rap é a voz do gueto, é a voz da cadeia, da prisão, por exemplo. Tem um cara que escreveu um artigo com esse nome. E eu vou te dar um exemplo aqui, que tem a ver com isso, que não é querer dizer que o rap é melhor do que outras músicas, não acho que é. Tá ligado? Não acho, mas tem um elemento... Liberdade é o centro aqui do reggae, certo? A gente fazia um baile no lugar do Reizinho. Ó a loucura, o cara é polícia, mano. O cara é polícia, aposentou agora. E a gente fazia os bailes lá uma vez por mês, fazendo um baile. Só que a gente falava assim, pô, mas tem que tocar reggae aqui, porque os caras que, né, quebrada, tá? E também a gente não tem que ser sectário, Claro. ficar só tocando rap, tá? Sim. A festa tá tocando, aí. Agora a sequência de reggae, os caras vinham tudo reclamar pra gente que queria ouvir rap. Porque é diferente. É diferente. Eles estavam ali com outra perspectiva. Outra cabeça. Tá ligado? Eles estavam ali pra escutar, tocar uma música do N. Dinaldinho. Oh, Deus, orai pro povo da Sim, periferia. conheço. Cara, os caras choravam, mano. Então quando os caras iam pra festa de reggae, de rap, os caras escuta reggae mais do que rap, seresta mais do que rap, escuta qualquer outra música mais do que rap. Mas quando ia pras festas, ia quer rap. com outra cabeça, tá ligado? Tinha um negócio específico ali. Então os caras não queriam que a gente tocasse reggae na quebrada do reggae. Todos os caras gostavam de reggae. Tá ligado? Sim. Porque tinha esse elemento aí que eu acho que Não, é aí muito eu importante. até comentei com o André, estava falando de algumas músicas de vocês, do Pedras e Pedrinhas. Pedras e Pedrinhas, tu ouvia um som desse do Preso, cara. É muito louco. Aí agora tu falando, veio aqui na minha ideia. Mano, o que as cadeias estão escutando hoje? Agora me pegou essa, assim, uma... Porque tem música da cadeia, é fato. A galera que tá ali confinado, o cara escutar uma música como o Diário de um Detento, mano, ele se sente ali representado. Eu fico perguntando o que os caras hoje ouvem. Porque antigamente, isso aí que tu falou, o som de quem tá ali preso, privado, que ele escuta um som que ele se identifica com a história dele, pô, de alguma forma eu tenho certeza que dá um afago no cara, uma parada. Então, me perguntando, a gente falou desse rap mais social, com cunho mais social mesmo, então eu acho que esse rap, talvez ele não tá tocando tanto na rua, mas ele ainda toca muito na cadeia, cara. Eu não tenho uma pesquisa desse tipo. Porque é justamente isso, cara. Os caras assim, porra, alguém se portou comigo, entendeu? Exatamente. Ninguém se porta com os caras, é todo mundo detonando. Pô, não sei se vocês viram agora. Pô, semana passada os caras é PEC da bandidagem, né? Pra blindar bandido corrupto. Bandido Aí rico, né? Agora no Rio de Janeiro aprovaram uma lei que os caras dão abono pra policial Que matar. tá ligado? Cara, isso é surreal, cara. Entendeu? Então os mesmos caras, então assim, não vale, então a identidade do rap, ele tem a ver com isso. Então tem muito cara que fugiu disso porque o processo de criminalização é muito forte. Se fosse hoje que o Racionais tivesse gravado Vida Louca Parte 2, sabe que ali ele tá trocando ideia com o cara na cadeia mesmo. E aí, bravo, os caras estavam na cola, tem que ser preso, tá conversando com bandido. Como a galera já foi preso, Oruan, não sei quem foi preso por isso. Por isso, entendeu? Então tem muita gente que recuou em relação a isso. Tá ligado? Eu até gravei um vídeo falando sobre isso do Oruan. Mano, não temos que dar satisfação pra esses caras aí, não. Não, pô. Não tem que dar satisfação pro cara. O cara tá sendo preso mesmo porque tá fazendo música pra pobre, pra favelado, ainda que seja Mas será milionário. que as redes isso sociais mesmo. também não acabam empurrando Empurra, uns e outros, dá uma né? pressão, Pra que tu dá dê uma- uma satisfação social, né? É. E nem sempre é assim, mano, porque, que nem tu falou, Edson, acho que foi extremamente bem posicionado. Eu tenho que dar satisfação Não pros tem, meus, mano, não é pra isso. todo mundo. Não, e agora justificativa pública. eu lembrei de uma frase que tu falou alguns minutos atrás, que essa galera que faz esse rap mais comercial, eles vão acordar por causa disso daí. Claro. Os amigos de Oruan, essa galera que tá vendo que ele tá preso até hoje, um deputado tacou uma granada no policial e tá solto, ele jogou pedra, não sei o que, tá preso mais de 2 meses. Então essa galerinha uma hora vai acordar e vai dizer, Proporcional, mano... né, mano? E totalmente. Então assim, eles vão acordar por bem ou por mal, porque vai ter uma hora que isso vai... Eu também Eles fizeram acho. uma música antes deles. Sabe que o Oruan tá preso, mano? O Oruan? Por causa daquela música que ele fez com o Pose.
Tá Todo ligado? mundo aponta isso, assim, como... Que ele tá com a bandeira lá e tal. A burguesia brasileira, às vezes, ela pula a fogueira com um corpo banhado de álcool. Eles estão pulando a fogueira com o corpo banhado de álcool. Porque eles estão mexendo com os moleques que queria cantar rap, ostentação, papapá. Foi pra cima dos moleques, os moleques agora estão fazendo música politizada. E eles atingem, não é igual a gente, fazia com 5 mil. Esses caras atingem 5 milhões rapidinho. Então eles estão dando uma pressão nessa molecada. E é isso, tipo assim, teve gente que ia falar, mas tu faz rap assim porque tu é do PSTU, porque era desse... Não, mano, a pressão sobre mim quem impõe é a realidade. Meu partido nunca disse, tem que fazer música assim, 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 isso aqui tá errado, nunca fez. É a realidade que pressiona a gente, a mesma realidade que impõe a gente a escrever música dessa forma, é a mesma realidade que vai empurrar esses moleques aí pra fazer música mais politizada, se preocupar mais com a vida, com aquilo que eles estão vivendo hoje, entendeu? Então, eu acho que isso aí que tu tá falando. Cara, é uma coisa que eu escuto direto, assim, quando eu falo de Hertz, algumas pessoas, assim, obviamente quem tá fora ali do circuito musical e tal, já não tem tanto conhecimento, muitas pessoas falam assim, pô, mas ele é músico também. Luciano falou isso. Luciano falou, mas esse é o candidato que veio. Eu falei, mas ele é músico. Eu falei, cara. E eu já aconteceu, não só do nosso amigo Luciano, mas assim, outras pessoas também que não tem esse costume de estar aqui ativo na cena, né? E tal. E não que isso seja um problema, claro. Não, claro. Mas as pessoas às vezes não conhecem, né? Aí eu falo, não, pô, a gente fala um tempão, a gente tem uma história no rap e tal. E as pessoas sempre respondem assim, mas eu pensava que ele era político. Só que toda vez eu respondo assim, 90% das vezes eu respondo. Eu não, pô, mas ele já faz política independentemente do PSTU ou de qualquer outra coisa, porque política é isso que tu faz dentro da tua música. Política é um evento desse, como tu falou, é uma ação dessa de posse da parada que vocês criaram, de vir aqui pra dentro do Quilombo Liberdade fazer ações pra poder trazer um processo de pacificação mesmo, cara, de união. Isso também é política, né, cara? Porque política partidária, né? A galera confunde tudo com política partidária. A galera acaba confundindo muito com essa parada de partido, né? Mas aí eu vou te perguntar uma coisa. Quando foi que, eu imagino que primeiro tu já estava na música para entrar para a parada do partido? Quando foi que tu olhou e falou assim, cara, eu já tenho uma ação aqui, uma importância aqui, como corpo social, me envolvendo nessas ações que a gente já conversou aqui, mas eu quero entrar pra política pra poder falar. Que aí tu entrou pro PSTU. Tu sempre foi do PSTU, sempre, né, Ed? Sempre. Quando foi que isso aconteceu, cara? Então, cara, a gente tinha uma relação muito boa, tanto com o PSTU como com o setor da esquerda do PT, na década de 90. Eu acho que também esse negócio de ser um rap bem politizado tem a ver também com essa relação com eles. E acho que anos 90, isso tinha o Bando Brau tinha, né? Muita gente tinha esse vínculo, né? Tinha. E também tinha a ver com o espaço nosso. São Paulo, São Bento, sabe? Que é o centro do hip hop, berço do hip hop. São Luís, Deodoro. Deodoro era onde estavam acontecendo as manifestações. Então vejam bem, eu comecei a cantar rap em 88. A ditadura cai ali, tá ligado? Então os caras estavam fazendo manifestações e a gente estava fazendo roda de break e fazendo festival de hip hop. Então lugar. Teve esse contato. Então a galera do PSTU dava muito curso pra gente, muita formação pra gente. E eu sempre era meio escabriado, não vou entrar. Tanto é que a minha companheira, ela é desde a fundação do PSTU de 94. Eu entrei no PSTU em 2010, então já entrei depois de muito tempo. Eu falei, pô, eu acho que... Porque também percebi o rap tinha seus limites, entendeu? Então, assim, tu não pode exigir tanta coisa do Racionais. Racionais não é um partido, é um grupo. Então, é exigir demais de 4 caras, entendeu? Que fizeram pra caralho, que desafiou o Fleury. Os caras destruíram com o Fleury naquela música ali. Entendeu? Então... massacre lá do Carandiru, né? Muita pressão sobre os caras e tal. E quando eu tomei a dimensão, passei a ser mais internacionalista, entender que não é um bagulho só daqui... Tem a ver com a África, tem a ver com a Palestina, tem a ver com outra coisa. E o PSTU é de uma organização internacional chamada LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores. Eu falei, porra, eu vou entrar aqui. Aí eu só falei, você não quero que vocês interfiram na minha vida cultural. Não, fica tranquilo. Então eu entrei, é um partido que eu tenho orgulho do caramba mas eu levei um susto, porque eu entrei em 2010. E quando eu entrei, tinha 3 meses, aí não tinha candidato, não tinha quem fosse o vice. Aí falou, vai ser tu. Eu falei, caralho, eu passei 3 dias sem dormir, mano.
Em 2010 Logo eu na saí como chegada. vice do Marco Silva. Marco Silva. Isso, dormi. Aí eu falei, cara, 3 meses de partida, quase que eu não durmo, cara. Eu passei quase 3 meses sem dormir, mas foi uma experiência do caralho. E a Caramba, Marco isso é muito Silva, bom, cara. o slogan, né? Que eu cresci, É. eu era ali criança, adolescente ali, eu cresci escutando, né? Só a luta muda a vida. E é incrível a quantidade de vezes que eu repito isso na minha vida, de forma natural. Porque assim, uma vez, 2 vezes, vocês às vezes até associam muito a pessoa, né? Tipo assim, eu escutei Hertz falando tal coisa. Aí quando eu repito aquela coisa que tu falou, eu já lembro de ti. Hoje, cara, já virou um negócio tão natural que eu já Nem lembra de Marco Silva, só lembra a do luta bordão. só do bordão, só a luta muda a vida. Porque, bicho, é uma coisa que realmente faz parte do cotidiano do trabalhador, do proletário brasileiro, porque é a luta que muda a vida, cara. Não tem outra forma de mudanças que não seja você ir pro front, você ir pra batalha. Eu sempre costumo falar pra galera que, cara, nunca vi, pode ser que eu esteja até enganado aqui, falando até uma besteira, quem tá assistindo que me perdoe aí, mas é o seguinte, eu nunca vi algo mudar, mudanças significativas acontecendo, só a gente sentando aqui, cara, vamos conversar que nem tu, nem eu, vai dar tudo certo. Não, claro. Não. Cara, Não. tem que ir pra rua, tem que se manifestar, tem que incomodar. Se não incomoda, parece que não muda, né? Não, isso é tão louco. Eu assisti um documentário, esse documentário é sensacional, não sei dizer o nome pra vocês, mas é um documentário que eles faziam um evento nos Estados Unidos só para pessoas com problema de mobilidade, pessoas com o PCD. E o que acontece? A partir desse. Um cara que tinha um problema de mobilidade, ele comprou uma fazenda, que ele era muito rico, e ele trouxe todas essas pessoas para morar nessa fazenda, porque ele entendia a dor dessas pessoas. E ali surgiram as primeiras leis de mobilidade urbana do mundo. Por quê? Porque ele pegou todas essas pessoas e se ajoelharam na porta do Congresso americano. Tu tá entendendo? Aí hoje tu vê uma calçada com ali briga por mobilidade urbana, pra acessibilidade. Se os caras não sentassem lá, ele tirou a cadeira de roda de todo mundo e todo mundo ficou sem cadeira de roda sentado lá. Ou seja, hoje a gente vê, se discute mobilidade, direito para essas pessoas, se esses caras não tivessem ajoelhado lá. Então, assim, é isso, cara. Vai ser sempre isso. E voltando aqui ao assunto de rap e política, que é o que mais a gente fala quando a gente troca uma ideia com um cara que vive isso como tu, Hertz, eu fico imaginando assim, a galera tava falando, porra, esses movimentos agora, para mim, esses movimentos agora do último fim de semana, do protesto contra a PEC da bandidagem, para mim eles foram assim um marco de reação da galera mais à esquerda, porque a galera, na minha opinião, tava um pouco, não vou te dizer acomodada, mas parece que amedrontada. Aí algumas pessoas falaram, pô, até os grandes artistas que não faziam mais isso foram pra rua. Os artistas assim, de Caetano, não sei o quê. Tipo assim, parece que a galera teve noção. Gente, peraí, vamos botar a cara na janela que o bicho tá pegando e só essa galera que tá aí não tá conseguindo. Como é que tu viu isso, esse momento assim? Eu te perguntei primeiramente do hip hop, mas agora eu vou te perguntar uma coisa mais ampla, juntando música com tudo, mas como que tu viu esse movimento que, na minha opinião, foi muito importante para essa PEC ser barrada? A gente viu aí que hoje, agora há pouco, o Senado enterrou, né, como eles usaram esse termo. Como que tu viu isso, tu que está dentro desse movimento mais à esquerda, está acompanhando ali por dentro a discussão, como que tu viu a galera indo pra rua para tentar encarar a direita, porque a gente vê nos últimos anos mais a direita tendo essa mobilização do que a esquerda. Como que tu viu esse momento, cara, assim? Eu acho que esse que é o caminho, entende? A gente participa de processo eleitoral, obviamente que a gente quer ser eleito também. É hipocrisia dizer que não quer ser eleito. Mas a gente acha que não é o caminho correto, entendeu? O caminho ideal, certo? Final da década de 80, a esquerda tinha poucos parlamentares eleitos e a gente conseguiu muito mais coisa do que agora que tem um monte de parlamentares eleitos. Então, você cria uma ilusão de que você vai mudar isso por dentro de uma estrutura que é extremamente apodrecida e você acaba abandonando o processo de mobilização social. Então, o que barrou a PEC não foram os parlamentares que estão lá no Congresso. Essa PEC da bandidagem, porque até teve parlamentar do PT que votou a favor. Foi a mobilização de rua. E vou falar uma coisa, ó. Foi pouco divulgado o que está acontecendo no Nepal. No Nepal está acontecendo uma rebelião do caralho. Os caras estão queimando tudo. E político não pode sair nas ruas. Mataram a primeira-dama viva. Então tá tendo um negócio, porque ali é o seguinte, foi em função do processo de corrupção,
certo? Desemprego, metade da população do Nepal está abaixo da linha de pobreza, milhões vivem em outros países, como a Índia, ali no Golfo Pérsico, etc. Então chega um determinado momento que, inclusive, algumas pessoas acham que foi pela proibição das redes sociais. Não foi. É porque as redes sociais eram onde eles estavam se manifestando contra a corrupção. Exato. Então eles saíram à rua ali, mas o ato, ele ganha o processo ganha uma proporção que fala o seguinte: porra, é por 50 anos esse bagulho aqui. É igual o que está acontecendo em Angola também. E não deram muita atenção para isso, porque lá era o debate que um dos centros era a luta contra a corrupção. E aconteceu paralelo aos caras estar aprovando aqui a PEC da bandidagem para proteger corrupto. E esses negócios aí, às vezes, eles influenciam sim. Teve um ato aqui em 2017 muito poderoso, maior que teve nos últimos anos, em Brasília, que foi um ano depois do povo do Paraguai ter queimado o parlamento. Inflama, lá. né? Isso, inflama, tem né, esse. cara? Então eu acho que esse é o caminho. A Primavera Árabe é prova disso, né? Também, Saiu pipocando, processo, né, cara? isso. Então é processo disso. A gente tá chegando num momento, cara, eu acho que esse país aqui tá para explodir, entende? Então essa coisa de que o Brasil é um país cordial, tu olhar para nossa história, não é. A nossa história é cheia. Foi o país que construiu Palmares, foi o país e o estado da balaiada, da cabanagem, de Canudos, de Contestado. Foi o único país da América Latina, um dos poucos que derrubou a ditadura. A guerrilha falhou. Que derrubou a ditadura foi o movimento operário, que é um dos movimentos operários mais poderosos da América Latina, do Brasil. É um país que tem uma favela muito instável. Repito, isso que estão fazendo lá no Rio de Janeiro é pular a fogueira com o corpo molhado de álcool. Então essa coisa que está muito latente, quando esse negócio explodir, cara, pode dar qualquer coisa. Por isso que a gente tem que estar preparado para isso. E essa saída aí, artista indo pra rua, é porque tá chegando numa situação insustentável, cara. É insustentável. A quantidade de gente que tá encarcerada, a quantidade de gente que tá desempregada, esses caras tirando onda, os caras estão tirando onda da nossa cara. A PEC da bandidagem era justamente para os caras ter a ver com o orçamento secreto. Cara, que é pra o cara gastar o dinheiro da maneira que ele quiser e tu não poder investigar ele. Tá ligado? E quem tá na quebrada, tá ligado? O cara que olha assim pra panela, não tem porra nenhuma, o cara que não tem dinheiro pra dar pro filho pegar o busão pra ir pra escola, aquilo ali, bicho, vai plantando ódio. Então os caras acham que é a gente que planta ódio. PSTU não é a gente. Não, eles que estão plantando ódio no coração dessas pessoas, que são pessoas que querem o mínimo possível. E pode ser que o momento, esse negócio aí histórico. Foi importante, agora tem um detalhe. Quando a favela entrar, quando a classe operária entrar, aí... É aí que a diferença é feita. Ninguém segura, não. A diferença, não, isso que tu falou do movimento em cadeia é uma reflexão interessante, porque eu não tinha nem pensado nisso, mas realmente, tu vê o Nepal ali, tudo quanto rede social, mostrando o quebra-quebra, a galera indo pra cima, inflama mesmo, cara, porque o cara que tá aqui só pegando porrada diz, cara, eu vou também, pô, eu vou também. E eu acho que influenciou mesmo, porque eu pensei que esse movimento da PEC da bandidagem não ia ser tão forte, cara, mas foi. Foi assim, do pique. E foi a rua que fez com que eles recuassem. Exatamente, foi a rua que fez. Tanto que tu falou deputado do PT, teve deputado gravando vídeo dizendo que até votou errado. Todos eles estão fazendo. Eu me enganei, cara, sensacional. Ainda bem que isso tá acontecendo. Eu quero fazer uma referência, cara, já que tu é do rock, né? Que eu acho que é uma dívida que as dívidas a gente tem que... Tem um cara que ajudou muito a gente aqui, James. James. O James, ele fazia... como é que a gente chama? O Zine. Os fanzines. Ele era um dos maiores fanzineiros que tinha no Brasil. Ele faleceu, foi? Já. Eu não sabe com ele, não. Eu faz um tempo. Só Alumar recebia mais carta do que ele aqui. É mesmo, cara? Só Alumar recebia mais carta do que ele. Então esse cara, ele entrevistou nós do Quilombo Urbano. Sim. Caraca, e o Quilombo Urbano era só aqui, fechadão. Então o fanzine dele fez com que um monte de gente começasse a mandar carta pra gente. E eu quero aproveitar a tua presença, Hertz, que a gente estava tendo uma discussão agora há pouco, que a gente já debateu aqui a gente recebe muita gente do rap e muita gente do rock. E um debate que sempre a gente acaba caindo aqui nele é que a visão que a gente tem, e eu também tenho essa visão, é que nesses movimentos sociais, quando a gente mistura música e política, sempre se coloca o rap como um movimento ativo e o rock não. A visão que eu tenho do rock é que o rock também sempre foi muito politizado, mas principalmente aqui no Brasil e na periferia mesmo,
a galera enxerga o roqueiro como um cara playboy. Classe Tu média tá e tal. entendendo? E classe média, que mora no Hoje. apartamento, tem uma guitarra. Então, assim, aí eu converso muito com o André, que o André faz um rock de protesto. Então, às vezes eu falo, pô, André, aí ele, pô, Dudu, eu tenho, sei lá, um evento de um festival que tem um caráter mais de protesto, de resistência e pá. Aí a galera não bota ninguém do rock, como se o rock não fosse ator daquilo ali. Qual a visão que tu tem do rock dentro desse cenário como ator político, cara? Pergunta do caralho. Não, mas eu acho que o rock cumpriu um papel. O movimento punk, cara, em São Paulo é ligado com a classe operária, né? Garotos Podres, Rato de Porão, essa galera toda aí é a classe operária Cólera. total. O primeiro álbum de hip hop, que é esse que eu falei pra vocês, hip hop e cultura de rua, se vocês olharem a capa, ele parece. É influência total do. Uma parada de punk. Muito. As letras, inclusive a do Taíde, tá? Corpo Fechado, Homens da Lei, porque não era um tema muito comum do rap. Então o rap no Brasil ele surge, é um negócio interessante, você não tinha me dado conta. O rap no Brasil também surge muito politizado em função da proximidade que tinha com o movimento punk. Sim, que é extremamente A forma de politizado. vestir é parecida. Pegue a capa do hip hop e cultura de rua. Tá? A capa do disco, a forma como os caras estão vestidos e as letras, elas são muito parecidas com o rap. Depois ele ficou um negócio meio religioso em função da proximidade com a religião de matriz africana, né? Sim. Agradeça a Deus, aos orixás, papapá, essa coisa toda. Mas no início, lá tem várias músicas que é música ateia. Sim. Dentro do hip hop. Então tinha essa proximidade. E o rock aqui cumpriu uma tarefa muito importante. A gente fazia muito show junto com os caras. Exatamente. Muito show e na quebrada. Eu sempre tive essa Tinha visão, show cara. no como é aqui? Na Aritaquibacanga, lá no teatro lá. Ah, sim. Tá? Os caras organizavam lá, a gente fazia junto. Né? Cara, talvez, eu não sei, mas aí também eu vou estar sendo muito tosco aqui. Eu acho que também tem a ver com a condição material da galera, entendeu? Igual o reggae. Então, assim, o reggae não tinha muito grupo aqui, porque os caras não tinham condições de comprar, de montar banda. Rapaz. Não tinha condições de fazer. Tanto é que explode um pouco mais esses cantores de reggae quando começa o reggae chamado reggae eletrônico, entendeu? Menos equipamento. Eu acho que também, e também para fazer os eventos. Então imagina, nós do hip hop, a gente conseguia tocar numa caixinha pequenininha. Com microfone. Tu montar a banda era difícil a gente fazer. Então, assim, foi mais fácil pra gente tá compondo ali, os caras tudo descapitalizado, aí pega um instrumental, DJ, etc. Por isso que durante muito tempo houve um preconceito, não do rock, sempre teve mas assim, da elite musical. Não é música isso aí. DJ, esse cara aí não é um instrumentalista. Break não é dança. Grafite não é arte visual. Então tinha esse preconceito. Então eu acho que facilitou a gente em relação a isso foi a questão de que era mais fácil a gente compor, montar banda de rap, né, do que montar outros estilos aí. Eu acho que isso. Mas aí com o tempo se separa, assim, se distanciou. Mas assim, a história, a gente era muito próximo. E a gente vê que isso aí a gente era mais próximo dos caras do rock do que do reggae aqui. Mas isso que eu sempre vi dessa maneira. Uma das coisas que fez a gente sobreviver tem a ver, isso aí foi de maneira consciente, tem a ver com o anarquismo e o punk, que é o faça você mesmo. A autogestão. Então, a conclusão nossa foi o seguinte, cara, nós temos que utilizar o que a gente chamava, os artefatos da cultura hip hop para que a gente possa financiar as nossas atividades. Então, assim, o álbum do Gíria Vermelha, o primeiro, que era o CD, cara, nós fizemos, acho que era quase umas 500 cópias. No festival nós vendemos tudo. Olha aí. Só que é o seguinte, conscientemente eu já estava trampando na época, o Verk também já estava trampando, etc. Não veio um centavo pra gente. Não porque a gente não tinha direito, a gente abriu mão, por tudo pro movimento. Aí aí vendia camisa dos grupos Então tinha cara que nem gostava do grupo, do rap e tal, mas comprava porque sabia que estava ajudando politicamente a nossa organização. Então fazia shows, a gente fazia show pago, dava gente pra caralho. E tinha gente que ia lá mesmo porque respeitava o movimento, sabia o que... Então foi um bagulho que a gente chamava de autogestão, que era justamente disso, de utilizar os materiais do hip hop para financiar as nossas atividades. E a gente conseguiu sobreviver aí fazendo esses bagulhos. Foi interessante. E ao mesmo tempo também, que às vezes as pessoas falam, porra, mas vocês não queriam ganhar dinheiro? A gente tinha uma lógica que era o seguinte, que é desde a época do Clã Nordestino também. A gente falou o seguinte, cara, é o seguinte, vamos cada um buscar a nossa sobrevivência.
beleza. Se o grupo estourar e começar a fazer um monte de show, aí o cara vai ter que largar o trampo, vai ter que largar a universidade. Mas a ideia era todo mundo que entrar é estudar, estudar, estudar. O Verck tem isso no livro dele, cara. Antes das cotas, a organização, eu acredito que do movimento negro, né, do movimento hip hop não, do movimento negro no Brasil, que mais botou preto, pobre, favelado na universidade na década de 90 fomos nós. Antes de a gente fechar a conta aqui, eu queria falar sobre o álbum do Gira Vermelho. Eu queria que tu falasse um pouco pra gente aqui também, pra galera que tá assistindo, explicar como foi esse processo e tal, e como é que a gente consegue acessar e tal, imagino que... E outra, vocês estão preparando algo pro futuro e tal? Tem algum trampo vindo e tal? Como é que tá funcionando Então, o... eu passei um tempo em São Paulo, né? Eu fiquei de 2006 a 2008 em São Paulo. E quando a gente vem, aí cai a pandemia, né? E eu vi todas aquelas tragédias lá e tal. E aí eu faço um clipe com o nome Serial Killer. E fui gravar a música no Google. E gravei a música pra fazer o clipe, que tinha a ver com isso. Serial Killer já dá pra entender o que é, né? O cara tava matando pra caralho, 400 mil, se o cara não tivesse boicotado a compra da vacina. Vacinas. E o Google falou, cara, vamos fazer o álbum. Não foi um projeto meu, foi o Google. Cara, vamos fazer um álbum. E tinha várias músicas que a gente tava soltando, assim, tem várias músicas que a gente gravava, soltava. Tinha música que não era pra soltar e tem aí. Tem uma música que tem quase 90 mil visualizações, que é Pode Me Sangrar, que a música não era pra soltar, os caras soltaram e não sei quem postou lá e tem E quase deu 90 certo. mil. Isso, aí eu falei, beleza, vamos fazer. Aí nós pegamos algumas músicas que a gente já tinha feito, escrevemos algumas outras músicas e aí a gente lançou esse álbum aí em 2023. Sim. Tá? Não foi uma coisa tão planejada assim. A gente já vinha planejando, não dava certo. Mas tem muito a ver com o Google que falou, mano, vamos fazer. Já escrevendo, pegando música, a gente foi fazendo. O que a gente tem pra frente, que os caras do meu grupo que estão falando, e eu também já tô convencido disso, eu vou fazer um solo. Vai fazer um solo? Fazer um solo. A ideia é que eu faça um solo. A ideia era fazer agora em 2025. Como eu tô fazendo com o máximo de calma possível, talvez saia em 2026 um solo aí com 8 a 10 músicas, mais ou menos. Já tem umas 4, 5, uma coisa com mais calma, mais estudada, etc. É o que a gente tem aí pra frente. E fazer 1 ou 2 clipes aí desse álbum. O problema é que a gente é um grupo que não é um grupo, entendeu? Então, assim, cada um correndo para um lado. Então, é diferente do Clã Nordestino, que a gente, todo sábado, a gente se encontrava, mano. Uma banda mesmo. Todo sábado, escutava música pra caralho, MPB e tal, música maranhense, pensava, escrevia junto, ensaiava junto. Então, a gente... E o Gira Vermelha se junta para fazer show. Entendi. Entendeu? Então, não tem aquela... Hertz, tu chegou a ter a convivência com o Preto Góis? Chegou a... ou tu era do grupo, ele ainda não era? Como não, foi isso? o clã a gente rompeu quando a gente tava gravando o álbum. Entendeu? A gente rompeu, teve umas treta. Agora que a gente tá voltando a se falar, mas teve uma treta. O Lamartine tá em Manaus? Tá em Manaus. Eu troco ideia com ele, já com o Nando e tal. Mas, assim, tinha uma música minha que depois eles deram uma outra versão, que era a Periafricania, que o Zé Cabaleiro ouviu e ele gravou uma outra, gravou uma parte e tal. Foi uma experiência do caralho, assim. E o álbum ficou muito bom, inclusive depois que a gente saiu. Ficou melhor, inclusive. O álbum é muito, muito, muito bom mesmo. Depois alguns anos depois, a gente gravou o do Gira Vermelha, que inclusive concorreu ao melhor prêmio. Que é muito bom também. Da Rádio Universidade. Teve uma música que a gente concorreu. Mas assim, o que tem agora pra frente aí é da gente fazer uns 2 clipes do álbum, que é de 2023, então tá 2 anos só. E eu vou fazer o solo aí. Esse solo aí bastante aguardado, com certeza vem pedrada, com certeza vem pedrada, muito sensacional. E eu vou agradecer aqui primeiro, antes de André, agradecer a tua presença, cara, muito massa conversar com um cara que tem a mente, cheia de ideia, a gente vê que, a história do rap tá passando aqui na nossa frente, a história do rap maranhense, conversar com o Preto Nando foi dessa maneira. Eu sou vizinho de Lamartine, eu fui vizinho de Lamartine no Quatraque, eu era menor, eu via, esse cara é do rap e tal, não sabia nem de qual era a banda dele, mas eu contei essa história pra Preto Nando, ele me chamava, me contava as paradas, então... hoje faz tempo que a gente não tem contato, então, mas eu vi assim. Então eu comecei a gostar de rap vendo aquilo ali. Eu
conheci o rap, assim, primeiro vendo lá Martinha, a galera escutando rap, depois que eu fui saber o que era Racionais, olha que louco, que era uma coisa mais famosa e tal. Então, muito bacana poder te conhecer, poder entrevistar Preto Nando. Infelizmente lá Martinho não tá aqui, mas se ele puder sentar aqui, seria sensacional. Mas, cara, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer conversar contigo e espero que saia mais som, mais trabalho e que tu continue fazendo muito pela música maranhense. Eu queria agradecer muito aí, eu acho que eu falo pra caralho. Não, mas é bom A gente assim. também. Tu tá junto com dois aqui, meu Foi compadre. um prazer. Eu já tinha visto vocês tal, pela televisão e tal, mas um prazer grande conhecê-los pessoalmente, assim, do caramba mesmo. Parabéns pelo programa. E queria falar só uma coisa do Góis, cara. Porque é o seguinte, a Célia falou ainda há pouco, aquela participação da Célia no Dental lá, e aquela poesia que ela recita foi o Góis que escreveu, cara. Ah, foi? Eu não sabia, Nossa, cara. eu não Não sabia. Deu uma entrevista aqui pra Mirante, inclusive, ela falou sobre ela falou aqui no jornal, não ela foi? veio pro Pode jornal, crer. verdade. o Góis escreveu. E o Góis fez um bagulho muito louco, só pra me fechar aqui. Pode falar. Que tem a ver com, eu acho que é o que simboliza melhor o que eu falei no início, como era a relação da gente com as quebradas. Tinha um maluco, hoje ele é comerciante no Rio de Janeiro, e o cara era de uma das gangues que era mais temida, e o Góis morava na Areinha. Sim. E Góis tinha uma filha que tinha acabado de nascer. E a gente foi pra casa do Góis e esse cara tava lá. Eu não vou citar o nome do cara. E aí a gente teve que sair pra comprar alguma coisa. E o Góis estrategicamente falou, cara, a gente vai sair, tu fica aí, fica. Ó, fica com minha filha aí, mano. O Góis foi. Quando a gente volta, o cara olha assim pro Góis e fala, cara, ninguém confia em mim. Como é que, porra, você confiou deixar sua filha recém-nascida? Esse moleque aí depois, ele mudou a vida dele completo. Então, assim, era uma relação que é muito louca. Lá na época, os caras tinham... A treta que tinha nas quebradas era tomar boné. Eu me lembro Não desse- podia Isso aí, tomar anos boné. 90 era clássico O hip também, hop né? era tão respeitado que surgiu uma palavra de ordem quando os caras tomavam boné. Quando o cara tomava boné, sou do hip hop, que era do quilombo urbano. Aí tá, Não então... tomar. Era um bagulho muito louco isso aí, tá? Essa relação que a gente tinha com essa galera aí. E eu queria lembrar isso do Preto Góis, e pra mim, um dos maiores poetas do Brasil é o Preto Góis. Pra mim, um dos maiores escritores do Brasil é o Verck. E pra mim, um dos melhores letristas do Brasil, acho que é o finado Preto Góis. E essa poesia que a Célia Sampaio recitou lá no... reflete isso aí. Beleza? Rapaz, Caralho, foda. não tinha como terminar melhor, Da né? melhor maneira, pô. E a única coisa que eu posso Aqui. fechar aqui dizendo é que hoje a gente completou aí, trouxe mais um personagem Exatamente. para esse álbum que a gente tem montado aqui, que é, na verdade, uma espécie de documentário do cenário maranhense para a gente poder trazer toda essa história do passado, presente e futuro, né? Que a gente, no final das contas, tenta documentar o cenário daqui de São Luís através das falas de vocês aqui, né? Pô, legal. A gente só fica mediando, mas no final das contas, quem conta a história é quem senta aqui do lado da gente para poder conversar. E bicho, foi uma honra poder te ter aqui. Eu acho que é uma pessoa que eu já tava pensando há um tempão, pra ver se eu conseguia sentar aqui através de Marco Gabriel. Queria agradecer, Marquinho, você é nota 1000. Poder Marco, ter essa convivência aqui contigo, mesmo que num tempo curto, que apesar de que 1 hora de programa na internet parece, né, que é muito Monstrão. grande, né, mas pra gente aqui é um tempo curto, porque a gente sabia que em mais 1 hora a gente ia aprender muito mais e ia evoluir Não, muito mais. aprendi também com vocês. E eu acho é que- troca de... Sim, essa troca aqui é maravilhosa, assim, é uma coisa que obviamente a gente vai desligar as câmeras aqui e vai levar pro dia a dia da gente. Então, satisfação demais te receber aqui, viu, Pô, meu muito irmão? obrigado, cara. Valeu. Parabéns, valeu mesmo. Valeu. Junto. Galera, vou fechando como de lei aqui com vocês. Olhem aqui, eu, Eduardo, sempre lembrando pra vocês todos que assistem, a gente acompanha aí o Garagem Alternativa, que os nossos episódios eles estão lá no YouTube do Imigrante.com. Tem uma playlist com tudo bonitinho, né, Dudu? Tudo organizado. Tem no YouTube, tem no Spotify, mais de 60 episódios gravados, como o André costuma falar, história da música maranhense, autoral, sendo documentado. Então, quer saber um pouco da música que toca na tua cidade, dos artistas que estão aqui onde tu nasceu? Escuta lá, assiste lá, que tu vai aprender muito. E outra coisa, tá com pressa, não dá pra assistir o episódio todinho, a gente também tá nas redes sociais, a gente traz alguns cortes pra vocês, o de Hertz, obviamente, tá lá nas redes sociais, mas todo mundo que passou aqui tem seu corte lá no Instagram pra você ver um pouquinho de como foi a entrevista, mas se você quiser também, tem o Spotify, não tem, Dudu? No Spotify, só pra escutar, como eu falo, pedalando, limpando o quintal, varrendo a casa, tá aqui ó, com o fonezinho, tá escutando, tá aprendendo, né, cara? Pô, sensacional, pô. E segue a gente lá, @podcast Garagem Alternativa.
Estamos esperando vocês lá no Instagram. Pode mandar a dica de quem vocês querem ver aqui conversando com a gente, galera. E a gente se encontra. Até a próxima. Esse aqui é o Garagem Alternativa, conectando você ao som da sua cidade. Valeu!